Você usaria o Fabrício Bruno ou você não usaria o Fabrício Bruno no jogo que pode ser o mais importante do ano? Pensa na resposta, na volta eu quero saber a resposta dos dois. Cadê, Rodrigo? O Flamengo entrou no dia decisivo para o time. A vaga para as oitavas de final da Libertadores poderá ser carimbada logo mais. E o rubro-negro precisa apenas de si para avançar na competição. E terá um adversário que já está fora da Libertadores. Além de ter a vantagem de estar em um ambiente mais que conhecido pelos flamenguistas e com o apoio da torcida. O time fica com a vaga com uma vitória simples. Em caso de empate, precisa que o Palestino não ganhe do Bolívia em La Paz. E caso o Flamengo seja derrotado, terá que torcer para a equipe chilena perca a partida na altitude. Porém, ainda que não tão fácil, o Flamengo ainda sonha com a liderança. Os bolivianos ocupam o primeiro lugar do grupo E e precisam ser derrotados para que o rubro-negro tenha chance de encerrar a fase de grupos na primeira colocação. A liderança é vista como um fator importante, já que no ano passado o time acabou terminando em segundo. Vindo de 3 derrotas consecutivas, sendo uma goleada aplicada sobre o Bolívar na Libertadores, o Flamengo entra em campo com uma mudança. Fabrício Bruno no banco e Davi Luiz no lugar dele, fazendo dupla com Léo Ortiz, já que Léo Pereira ainda se recupera de lesão na coxa. Muito bem, o Vene trouxe pela semana que o jogo não vale nada para os milionários e vale tudo para o Flamengo, mas apenas uma vitória simples já deixa o Flamengo dentro da Libertadores. E dependendo do resultado do outro jogo do Bolívar, o Flamengo pode até assumir uma liderança. Então, um jogo importante para o Flamengo demais nessa temporada. Vene Casagrande e Lucas Pedrosa, eu quero saber a opinião. Aliás, tem 2 polêmicas hoje, né? A primeira é, vocês colocariam o Fabrício Bruno no Flamengo? Um jogo importante, ele ainda é atleta do clube, já está vendido, tudo bem, trouxemos o drone aí do Vene Casagrande sobre essa informação, mas ele ainda é atleta do Flamengo. Você colocaria ele ou não? Tem uma outra polêmica que é o primeiro jogo do Gabigol no Maracanã, depois que uma certa pessoa achou uma foto do Gabigol com a camisa do Corinthians e deu um tchá-tchá-tchá danado, Vene Casagrande, tá com um risinho, né? Vene, vamos começar com o Fabrício Bruno. Vamos. Você colocaria ele como titular hoje? Eu não colocaria. Primeiro, vamos lá, embora ele tenha contrato ainda com o Flamengo e não tenha assinado ainda com o West Ham, mas é uma negociação bem encaminhada, porque os clubes já trocaram documentos, é questão de tempo para ele poder assinar, porque ainda precisa de exame médico, enfim, todo aquele detalhe burocrático. Mas a negociação está feita. Já tem o aceite dos 2 clubes, já tem o aceite do atleta. Eu vou levar em consideração, por exemplo, vamos voltar um pouquinho no passado, quando o Flamengo contratou o Léo Ortiz. Você se lembra que o Bragantino queria utilizar o Léo Ortiz, mesmo depois de acertar a venda ao Flamengo contra o Botafogo, pela pré-Libertadores? E aqui, na ocasião, eu falei, tá errado. O próprio Léo Ortiz falou, não, eu não quero entrar em campo. Sabe por quê, gente? Se ele entrar em campo, corre o risco de se machucar. Isso é óbvio. E se ele se machucar, no caso do Fabrício Bruno, o Flamengo vai deixar de fazer uma venda maravilhosa, o Fabrício Bruno vai deixar de realizar um sonho que todo jogador brasileiro tem atualmente, que é atuar na Premier League, e aí eu tenho certeza que muita gente vai acabar criticando a própria diretoria e a comissão técnica. Tá vendo? Estão perdendo uma baita venda porque botaram um jogador sem necessidade, jogador já vendido. E na boa, aqueles que falam que o Fabrício Bruno deveria jogar para o Davi Luiz não jogar, se o Davi Luiz não consegue dar conta do fraquíssimo ataque do Milionários, vai dar conta de qual time? Para que tem o Davi Luiz no time? E lembrando, o Fabrício Bruno ele não vai ser cortado do jogo. A princípio, relacionado, banco de reservas. Né? Em último caso, ele entra. Não há necessidade de você colocá-lo como titular. Ainda tem a cabeça dele, né, Fernanda Maia? Imagina como ele vai em cada lance. Ele é um ser humano. Ele está muito próximo de realizar um sonho dele. Você me convenceu. Obrigada, Vene. Você me convenceu. Não que eu tenho nada a ver com isso, tá? Isso aí é um problema seu e nenhum problema seu também. Mas eu quero saber a sua opinião, porque a gente ganha salário para isso, Lucas Pedrosa. Eu concordo plenamente com o Vene. Não tem cabimento você colocar em campo um jogador que já está vendido. Você pode prejudicar o clube que está o comprando, você pode prejudicar o jogador, pode prejudicar o Flamengo. Relacioná-lo, eu acho que é até legal, porque caso se confirme o que a gente espera, que é a classificação do Flamengo, que é uma vitória do Flamengo, para ele receber o carinho da torcida, talvez pela última vez. Eu acho que ele é um jogador que foi muito importante no ano de 2023, mesmo o ano de 2023 não tendo sido o melhor ano para o Flamengo, mas o Fabrício Bruno sempre foi um cara extremamente profissional, excelente jogador, chegou à seleção brasileira com a camisa do Flamengo, então acho que ele merece também esse reconhecimento da torcida. Todo mundo
respondeu, agora eu quero saber, você aí de casa, do restaurante, do comércio, tá na hora do almoço, responde lá no Twitter, hashtag SBT Esporte Rio, assim você conversa com a gente, e @SBT Rio, assim você segue a gente no Twitter. Responde lá a nossa enquete, o Tite deve deixar o Fabrício Bruno no banco hoje contra o Milionários pela Libertadores. O que você acha? Correto? Ele está vendido, é a primeira opção, por hora vencendo. Errado, ainda joga no Flamengo, a segunda opção. Ou merecia uma despedida, é a terceira opção. Na verdade, ele vai ter a despedida, né? Assim, os torcedores vão dizer adeus. O próprio Flamengo está preparando algo especial, despedida para o jogador. Óbvio que os torcedores queriam fazer algo melhor, mas por ser jogo da Conmebol, você não pode levar bandeira, tem muita restrição. E tem outro ponto, que é você, voltando ao passado, lembrar de jogo festivo do Flamengo na Libertadores, esse negócio de despedida, esse negócio... Lembra logo do América do México, no que aconteceu. Então, você imagina, coloca o Fabrício Bruno em campo. E a gente espera que isso não aconteça, mas tem uma tragédia no Maracanã. O Flamengo perde para o Milionários e não se classifica. Gente, o que o Fabrício Bruno, a diretoria, ia tomar de pancada ao Tite, isso não existe. Então, não tem cabimento nenhum. E hoje, Vene, é a primeira vez que o Gabigol vai reencontrar a torcida carioca, vamos dizer assim, né? A galera que mora no Rio de Janeiro. No jogo contra o Amazonas, a gente teve um Flamengo que praticamente jogou em casa, né? Sim. Porque toda a torcida, a massa lá era rubro-negra. Mas você acha que a torcida off-Rio tem uma característica diferente, talvez até por essa carência de estar sempre distante, e quando está próximo do grupo e tudo mais, tem uma euforia a mais. Você acha isso, Vene, ou não concorda comigo? Acho, e não julgo, tanto é que eu falei aqui na ocasião, o torcedor que mora lá pouco vê o Flamengo. Verdade. Acho totalmente coerente e justo eles fazerem o que fizeram com o Gabigol, porque embora o Gabigol tenha vestido a camisa do Corinthians, tenha feito o que fez aí num passado recente, mas ele continua sendo o ídolo da história do Flamengo. Nada vai apagar o que ele fez em 2019 para cá. Mas aqui no Rio de Janeiro, acredito eu que o Gabigol vai encontrar, digamos assim, um ambiente mais hostil. Acho que o estádio vai ficar dividido entre vaias e aplausos, mas vai ser bem diferente do que ele encontrou lá quando o Flamengo enfrentou o Amazonas. Acho que aqui ele vai ser mais vaiado, mais xingado. A gente vai ver esse termômetro, por exemplo, no aquecimento, porque a gente não sabe se o Gabigol vai entrar em campo. Sim. Existe essa incógnita ainda, mas ali durante o aquecimento, a Flamureta, acho que o pessoal vai dar uma xingada no Gabigol. Se o Vene Casagrande estivesse hoje no Maracanã, o Vene estaria ao lado da galera que vai vaiar ou da galera que vai gritar Gabigol, Gabigol, Gabigol? Olha, Fernandinha, vou ser bem sincero, eu não sou adepto de vaiar durante o jogo, não. De verdade, nem aquecimento. Quem me acompanha aqui sabe muito bem disso, eu não sou sommelier de torcedor. Acho que vaiar ainda mais num jogo importante, acho chato. De repente, pós-jogo, não sei. Lucas Pedrosa. Gerou o vizinho dele, Pedrosa. De repente, após o jogo... Pedrosa! Você acha como vai se comportar esse torcedor no Maracanã em relação ao Gabigol? Eu acho que vai ser... ser... aí, que em casa quer Mengão, o que você faria se estivesse no Maraca hoje? Você não, eu perguntei pro pessoal de casa. Claro. Eu sei que você é outro lugar. Não, mas eu ficaria calado. Eu nem aplaudiria em forma de apoio e muito menos vaiaria por conta do que aconteceu. Eu acho que a melhor forma do Gabigol sair dessa situação é mostrando em campo que ele ainda joga bola. Ele tem que fazer gol, ele tem que mostrar desempenho, ele tem que mostrar uma boa atuação. Ele mostrando uma boa atuação, fazendo gols, eu acho que a torcida até abafa isso. Agora, se ele entrar e continuar repetindo as partidas que ele vem fazendo, não só nessa temporada, mas desde o ano passado, eu acho que a vaia vai ser muito mais pelo que o Gabigol tá jogando com a camisa do Flamengo do que propriamente por conta do que aconteceu, que é muito grave, dele ter vestido a camisa do Corinthians. Tem tweet pra você. Ih, lá vem. Cadê? Põe na tela, enche a tela. Eu não sei o que é, que me avisaram. Bernardo Vascaíno disse o seguinte, saudade do Cabanha. Eu não tenho não, vou ser sincero. As noites de Libertadores me fez chorar, cara. Elas sempre reservam boas coisas para nós. Vamos olhar aqui, ó, vamos olhar. Já vi muita coisa acontecer. Eu também. Gol do Emelec. Essa é clássica. Gol do Emelec. Foi o Léo Moura, né? Pô, essa foi Mas clássica. eu não acredito que isso vai acontecer. Pô, eu comemorando no corredor da faculdade, cara. Gol do Emelec. Do nada, gol do Emelec. Olha aqui, gente, esse é o grupo E do Flamengo.
Em primeiro lugar é o Bolívar com 10 pontos, fez uma belíssima campanha, né? Sim. Mas a Libertadores é tão doida que o Bolívar estava invicto e toma uma sapatada do Flamengo no Maracanã. A Libertadores, gente, não tem lógica, zero lógica. Em segundo, o Flamengo com 7 pontos e o Palestino empatado com o Flamengo com 7 pontos também. E o Milionários com 3 pontos. Inclusive, o Flamengo pode se classificar mesmo perdendo, né? É só o Palestino não empatar ou não ganhar o Bolívar. E a chance do Bolívar vencer, você acha que é enorme, né? Enorme. Altitude, Bolívar é um bom time. Palestino é um péssimo time, a verdade é essa. Enorme. Óbvio, foi o que você acabou de mencionar, Libertadores é uma caixinha de surpresa, mas eu acho pouco provável. E se perder, qual é o critério de desempate aqui, ô Big Boys? Que são 3 pontos, se a gente falando de um Bolívar perdendo. Saldo de gols, como é que é o saldo de gols do Bolívar? O Flamengo tá melhor no saldo de gols? Então, se a gente tem um tropeço do Bolívar e a gente tem uma vitória do Flamengo, a gente tem o Flamengo passando em primeiro. Sim. Empatando em número de pontos. O Flamengo tem 4 de saldo de gols e o Bolívar tem 2. Se a gente está falando de um Bolívar perdendo, não vai fazer gol, não vai melhorar o saldo. E aí a gente tem o Flamengo passando em primeiro. Então, olha que loucura. Bolívar perdeu. Flamengo ganhou. Flamengo passa em primeiro. Bolívar em segundo. Bolívar perdeu. E os 3 vão ficar com 10. Não. E olha que loucura aqui. Bolívar perdeu. Flamengo perdeu. Palestino passa e o Flamengo não. É isso aí. Gente, é muito... Tá apertadinho. Embolou muito aqui esse grupo. Mas o mais difícil é o Palestino ganhar do Bolívar. Eu também acho. Eu acho quase impossível essa situação. Eu vejo que, assim, analisando de forma fria, o grupo vai se manter assim. Bolívar em primeiro, Flamengo em segundo. Continua desse jeito pra você. Pra você também, Vini, eu também acho que vai seguir assim desse jeito. Acho que o Flamengo ganha do Milionários e também acho que o Bolívar ao menos empata com o Palestino. Perder não perde. Você já escalou o time do Flamengo? Tem isso, foi o que você acabou de... Você mencionou, não? Rossi no gol, Varela, Davi Luiz, aí muita gente criticando, mas eu acho que é o certo, a gente acabou de debater isso aqui. Léo Ortiz é uma zaga titular inédita, né? E Ayrton Lucas, aí no meio de campo Alan vai iniciar, embora o Pulgar retorne. De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Muito bem, então esse é o Flamengo para o jogo de hoje, um jogo importante. Já debatemos tudo, todas as polêmicas. E você pode continuar opinando na nossa hashtag SBT Esporte. O que é, Big Boy? Você falou, tá aqui ó, a hashtag. Muito bem. O presidente do Flamengo esteve na CBF e falou sobre o retorno do calendário de jogos. Gente, isso vai dar tanta confusão ainda. Cadê, Rodolfo? Foi feito o que era possível ser feito, pelo que a gente viu lá. Agora, tem muita coisa ainda para ser ajustada a depender da evolução da tabela. Existem datas que vão poder acomodar jogos a depender da evolução dos clubes nas demais competições, que Copa do Brasil, Libertadores. Ainda tem algumas datas vagas, que é a data de volta, que foi guardada lá para os playoffs da Sul-Americana. Tem que permite encaixe, tem eventualmente lá no final uma data antes da Libertadores. Ou seja, tem muito detalhe ainda que vai depender de quem são as equipes que vão estar avançando. Daqui a pouco a gente tem um VT do Flávio Nick explicando tudo isso. O que a gente já entendeu, Venê, é que a programação em acabar o brasileiro dia 8 de dezembro, ela vai continuar. Ou seja, essas 2 rodadas, elas serão distribuídas no decorrer da temporada, né? E não vai ter um avanço da temporada no mês de dezembro. Perfeito, é isso mesmo. Provavelmente... Hoje é o dia do encontro de Gabigol com a torcida do Flamengo no Maracanã. Fala, nação rubro-negra! Para vocês que querem ficar sempre atualizados com as notícias do Flamengo, já se inscreve no canal e fortalece com o like. O Flamengo enfrenta hoje o Milionários na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Este jogo marca o reencontro de Gabigol com a torcida no Maracanã após o incidente envolvendo a camisa do Corinthians. Maracanã vai decidir se Gabigol continua no Flamengo. Em Manaus ele foi bem recebido, mas é no Maracanã que será decidido hoje se Gabigol terá chances de continuar no Flamengo. Não acredito que essa chance seja grande.
A torcida vai expressar exatamente o que deseja, a voz das arquibancadas do Maracanã vai se manifestar de forma clara. Será um recado alto e possivelmente duro. Para Gabriel, será difícil, pois não acho provável que a torcida o aplauda. Ela está magoada. A torcida já o apoiou em muitos erros, grandes e pequenos, como o episódio do antidoping, que foi um grande deslize, mas a torcida permaneceu ao seu lado. Agora, ele cometeu um erro que parece ser definitivo. Será interessante ver como a arquibancada vai reagir. E aí, torcedor? Vocês acham que Gabigol merece ser vaiado no Maracanã por sua atitude? Deixem sua opinião nos comentários.